Notícias no local. De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje, nós estamos conversando com o professor Francisco Ivan, que é autor deste livro, Augusto dos Anjos, dos Deuses e dos Diabos. Augusto dos Anjos faria 100 anos e esse programa é justamente uma homenagem a este poeta único. E eu gostaria de perguntar ao professor Francisco Ivan, além da dor, da angústia, do sofrimento, de que é feita a poesia de Augusto dos Anjos? Vou responder direto. A poesia de Augusto dos Anjos é feita de linguagem. Além da dor, talvez a dor é um tema, que outro também pode falar da dor. Baudelaire também falou da dor. Byron também falou da dor. Lamartine também falou da dor. A poesia de Augusto dos Anjos, a poesia, a alta poesia é feita de linguagem. Eu digo sempre que essa travessia que nós fazemos da natureza humana, a dor inclusive como fazendo parte da natureza, essa travessia, o poeta só será poeta se ele atravessar isto e chegar na linguagem. E para isso é preciso consciência crítica, e Augusto dos Anjos tinha essa consciência de linguagem muito profunda. Por falar em consciência, a gente vive um momento de consciência ecológica, de sustentabilidade. Na poesia de Augusto dos Anjos, no pau d'arco, na queda da árvore, a gente sente que ali tinha também uma dor universal e uma dor individual. Havia algo no que diz respeito a algo ecológico ou não? Era uma questão de linguagem? Não diria que estava tão presente em Augusto dos Anjos essa consciência ecológica como hoje, não é? Mas, como todo poeta, Augusto dos Anjos, com certeza, ele tinha uma relação muito profunda com a natureza. E, sobretudo, com esse tamarindo, não é? Essa árvore que era plantada na frente da casa dele, onde ele estudava, tinha grandes aulas de latim, o pai dele dava aula de latim debaixo dessa árvore. Então, ele tem uma consciência, não é? Um amor, inclusive, um amor telúrico, natural a esta árvore. Não diria que é fruto de uma consciência ecológica como hoje nós temos essa consciência ecológica. Entre os crentes, um ateu. Entre os ateus, um crente. Queria que o senhor comentasse. Tudo junto. Isso é lindo no poeta. Augusto dos Anjos, não é? Esse nome dele dos anjos é encantador para poeta, não é? Dos deuses, dos diabos. Augusto dos Anjos rezava. Augusto dos Anjos aprendeu a rezar, a mãe teve muito cuidado com a educação católica dele, ele rezava. Mas, antes de tudo, eu diria que era um poeta místico, mas não é um místico católico, cristão. Augusto dos Anjos é um poeta da mística, vamos dizer assim, poética. A adoração dele a celebração dele é a poesia. Augusto dos Anjos celebra a poesia. E falando nessa questão, o senhor pinça uma frase do Otávio Paz, que diz que poeta não tem biografia, tem a obra em si. O senhor cita isso no seu livro. Sim. Eu gosto muito disso que Augusto... Isso é Otávio Paz falando de Fernando Pessoa. E Augusto dos Anjos, quer conhecer Augusto dos Anjos, lê a obra. E a biografia dele. Se não lê a obra, é impossível uma biografia. Augusto dos Anjos, ele o tempo todo se retrata. É uma espécie... Eu diria que essa amargura que esporra desse poema, dessa poesia, é uma espécie de testamento do próprio Augusto dos Anjos, uma espécie de autorretrato, autobiografia, não é? Que não separa muito da obra, nesse caso, do autor. É impossível separar. Esse eu está colado a essa poesia. A partir da escolha dessa palavra, exato, né? Essa palavra é linda para a poesia, não é? Tem Antônio Nobre, em Portugal, também faz um livro chamado Eu. Então não se separa o Augusto dos Anjos, o homem, do poeta. O senhor faz uma comparação rápida, embora no livro o senhor registre que são únicos também o Fernando Pessoa, assim como o Augusto dos Anjos, mas o senhor vê semelhanças, inclusive físicas neles. Queria que o senhor comentasse. Exato, semelhanças físicas. São contemporâneos, claro que não se conheceram, não é? O Fernando Pessoa estava isolado, que era um solitário, lá em Portugal, e Augusto dos Anjos aqui. Augusto dos Anjos viveu 24 anos no Nordeste, no Pau d'Arco. Depois é que sai, não é? Vai para o Rio e se encontra lá com Olavo Bilac, que já era proa
no panorama nacional da literatura. Então, Augusto dos Anjos e Fernando Pessoa tem semelhança imensa, eu diria, o simbolismo dos dois, o ocultismo de ambos são, eu diria, a ciência que escorre nos versos, essas palavras científicas, a ciência que escorre nos versos de Augusto dos Anjos é uma ciência oculta, a ciência oculta que escorre nos versos de Fernando Pessoa. É preciso estar muito silencioso para sentir e para compreender essa relação, eu diria, silenciosa e oculta entre esses dois poetas tão singulares da literatura em língua portuguesa. O senhor diz uma frase que eu achei muito bacana e anotei no seu livro. O senhor diz que a poesia de Augusto dos Anjos é escultura em pedra. É escultura em pedra. É a escultura dessa pedra. Né? É uma poesia que você tem o concreto dela. Ela está esculpida. A poesia está muito ligada à escultura, muitíssimo. A poesia é uma imagem. E as imagens de Augusto dos Anjos são imagens esculpidas. Hamlet e Augusto dos Anjos, o senhor também vê semelhança, teve influências aí? O mesmo luto, a mesma melancolia, a mesma angústia. Acho até que Augusto dos Anjos morreu com a personalidade de Hamlet. Hamlet insatisfeito, porque sabia que podia representar bem, mas tinha certeza ainda mais que podia representar melhor. Acho que Augusto dos Anjos sabia que fez um livro belíssimo, mas sabia que podia fazer o livro mais belo ainda. É certo ou errado dizer que ele achava que o homem, quando ele fala é perecível, não é eterno? Quando fala em decomposição, é por aí não? É certo. A vida só se conhece com a morte. Ou se morre, ou então não se vive. Isso está, inclusive, nos filósofos. Sem dúvida. Sócrates, viver é morrer. Então, temos a consciência da morte de Augusto dos Anjos, apesar dele ter tido formação católica, não é uma visão católica de morte. É uma visão ampla. Eu não digo também budista, que ele não é nada. O poeta não é nada. O poeta não se associa a seitas. Eu diria que Augusto dos Anjos não pertence à sociedade de poetas mortos nem vivos. Não é? Augusto dos Anjos pertence a uma tradição de poetas que paira e para, por exemplo, hoje, no João Cabral de Melo Neto, homens de fé e sem fé, homens barrocos que têm as duas coisas ao mesmo tempo, não... Dos deuses e dos diabos. Dos deuses e dos diabos. Perfeitamente. Francisco Ivan, queria dizer do prazer, da alegria de ter essa conversa com o professor Francisco Ivan, que tem esse livro que eu já estou na metade lendo, ainda não acabei, mas só a metade que eu li é suficiente para recomendar para o telespectador que procure e leia Augusto dos Anjos, dos Deuses e dos Diabos. E claro, também eu, né, professor? Eu de Augusto dos Anjos. Principalmente eu, que nós celebramos 100 anos este ano do eu. Viva Augusto dos Anjos, viva a poesia. Viva sim. Viva o professor Francisco Ivan e viva você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadoras, por ter nos acompanhado no programa de hoje. Grande abraço e até mais.